apresentar para vocês a nossa aula. Boa noite a todos. Vou aqui apresentar a tela para vocês. Lembrando que comentários, dúvidas ou qualquer tipo de observação, por gentileza, usem o áudio, porque eu não conseguirei acompanhar vocês enquanto eu estiver apresentando a tela. Inclusive sobre a qualidade da apresentação, se a internet está falhando ou não. Então vamos lá. A aula de hoje é essa aula aqui, variáveis aleatórias contínuas, é a aula 14, né, faltando apenas mais 3 aulas, né, 14, 15 e 16, para a gente completar o ciclo que estamos objetivando para essa disciplina. E eu vou fazer um paralelo com relação às variáveis aleatórias discretas, que foi o que nós vimos nas aulas passadas, sobretudo na aula 13. A diferença básica entre variável aleatória contínua e variável aleatória discreta é que você consegue pontuar cada valor que a variável pode assumir em variável aleatória discreta. Por exemplo, se você joga uma moeda 3 vezes e cria uma variável aleatória a partir desse experimento, querendo saber quantas vezes nesses 3 lançamentos vai sair a face cara voltada para cima, por exemplo, você pode ter 0, 1, 2 ou 3. Então, você consegue pontuar, você consegue listar, enumerar essas possibilidades. Já nas variáveis contínuas, as variáveis aleatórias contínuas, isso não é possível. Por quê? Na variável discreta, você faz uma objeção com o conjunto dos números inteiros, que são os que você consegue exatamente enumerar. Mas, na variável contínua, você faz uma objeção com o conjunto dos números reais. E aí, o conjunto dos números reais te diz que, em qualquer intervalo numérico, vão caber infinitos valores. Entre 1 e 2 você tem infinitos valores, 0,1, 0,2. Ah, mas entre 0,1 e 0,2 também tem infinitos valores, 0,001, 0,002, e assim sucessivamente. Então, você não consegue enumerar, você não consegue listar as possibilidades. E essa é a característica da variável aleatória contínua. Então, ainda fazendo um paralelo, o que a gente pode obter de elementos? Vamos voltar ainda nas variáveis discretas e pensar. Que elementos nós tínhamos? Nós tínhamos uma tabela de distribuição de probabilidades, né, onde eu tinha cada valor que a variável assume sua respectiva probabilidade, eu já não posso mais ter isso. Né? Mas eu tenho as probabilidades. E em vez de eu ter uma função de probabilidade, que seria aquela funçãozinha que determina cada valor que a variável pode assumir, eu tenho uma outra função. É o que nós chamamos de função de densidade. E por quê? Aí a gente vai abrir aqui o Jamboard para vocês, né? Tentando fazer aqui uma espécie de desenho. Eu sempre falo que é uma espécie de desenho porque eu sou uma negação. Mas a ideia aqui é a seguinte. Né? Uma variável aleatória discreta, você tem uns pontos. Está aqui. E cada um desse ponto é um valor que a variável pode assumir. Né? Ah, ela pode assumir o valor 0, ela pode assumir o valor 1, né? Ela pode assumir o valor 2, e assim sucessivamente. Já na variável aleatória contínua, já não existe essa possibilidade, porque tem infinitas possibilidades aqui. Então, o que eu vou ter, né, o que eu teria na variável discreta, que seriam valores pontuais, ou probabilidades pontuais, se eu colocar aqui uma escala de probabilidades, né, deixa eu desenhar aqui o P de x, que seria a função de probabilidade. A probabilidade de x ser zero, uma determinada probabilidade aqui, P de zero. 1, 2, 3. Então, eu formaria um gráfico com essas probabilidades. Mas, na variável aleatória contínua, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer até melhor, porque eu terei, na verdade, limpando tudo aqui e voltando aqui ao gráfico, né,
Agora, eu terei o seguinte. Em um intervalo, vamos supor aqui o A e aqui o B, né? Então, eu tenho aqui esse intervalo aqui entre A e B. Eita, desfaz. A, subir uma retinha aqui, B. Nesse intervalo entre A e B, eu tenho infinitos valores que a variável pode assumir. E aqui eu tenho uma função de probabilidade respectiva que vai me dizer, tá certo? Qual o comportamento que vai acontecer com esses infinitos valores. Ou seja, eu vou ter uma função contínua que vai representar a minha probabilidade. Então, não teria apenas probabilidades pontuais. Eu teria uma coisa contínua, por causa da infinidade de valores. Essa definição ela fica bem clara quando você vê lá em integral, né, a integral de Riemann, onde ele vai fazer o limite, onde cada intervalozinho aqui, e ele pega a coisa discreta e ele vai transformando numa coisa contínua, vai suavizando a curva. Então, a ideia é basicamente a mesma. Então, agora estamos trabalhando com coisa mais continuada. Então, a função que eu terei não será mais uma função de probabilidade. Agora, nós teremos uma função que é um f de x, nós vamos chamar de função de densidade. E essa função de densidade, ela vai me dar exatamente o valor da probabilidade. E a associação que eu vou fazer da probabilidade com esse desenho aqui, que é justamente o que a função vai assumir, tá certo? Aqui é a minha função f. Aqui embaixo é o meu eixo x. É o eixo x. Opa. Meu eixo x. E, consequentemente, o meu contradomínio é f de x. Né? Então, o f de x é a função de densidade. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu consigo calcular probabilidade, mas não agora pontuais, e sim probabilidades dentro de um intervalo. Então, eu consigo calcular a probabilidade entre A e B, por exemplo. E como é que eu calculo essa probabilidade, já que eu não conheço os valores pontualmente? Eu calculo essa probabilidade através de um elemento bem interessante, ao qual nós conhecemos como, coloquei só o A, mas eu acho que eu posso editar aqui. Exatamente. O que eu calculo com a minha função de densidade, vou até escrever aqui, função de densidade. A função de densidade é a área. Então, a probabilidade é exatamente a área abaixo da curva entre os dois pontos. Então, qualquer probabilidade que eu esteja calculando para uma variável aleatória contínua, ela vai ter uma função de densidade, que vai dar o comportamento dessa curva, e essa função de densidade eu posso calcular a probabilidade entre A e B, que vai ser essa áreazinha daqui, abaixo da curva. Essa definição é conhecidíssima. É justamente a definição de integral. Quando eu calculo a integral entre A e B abaixo da curva, eu estou calculando a área entre A e B abaixo dessa curva. Então, o que nós conseguimos aqui, calcular a probabilidade, é o mesmo que calcular a integral. Então, o nosso material, cadê o nosso material? O nosso material está aqui. Então, o nosso material, ele vai versar com relação a isso. Tá? Você vê aqui que no material, ele vai contando aquela história justamente da aproximação do discreto para o contínuo, né, que a integral de Riemann costuma fazer. Tá? Então, quando você chega à definição da função de densidade, você já está vendo que vai ser uma função que determina essa curva daqui, e calcular a probabilidade entre dois pontos é calcular essa área daqui. Então, é a função de densidade, ou função de densidade de probabilidade. A propósito, ela tem uma sigla, e essa sigla
Deixa eu escrever o nome completo dela aqui e colocar a siglazinha dela, tá? De probabilidade. Essa sigla, ela não é nenhuma, tipo assim, xingamento com a função. Tá? Ela existe, ela está nos livros e deve estar aqui nessa apostila também. Tá? A função de densidade de probabilidade, resumidamente falando, é a FDP. A FDP, ela satisfaz duas propriedades. Primeiro, que ela é maior ou igual a zero. É natural que ela é uma probabilidade, né? Se disser f de x certo? É a função de probabilidade, é o cálculo dessa probabilidade aqui. Tá? Então, ela é maior ou igual a zero, porque a probabilidade é maior ou igual a zero. Claro. Isso me faz lembrar as propriedades da função de probabilidade da variável discreta. Ela também tinha que ser maior ou igual a zero. Ela também era uma probabilidade. E a segunda propriedade era que a soma das probabilidades, lá na aula 13, variável discreta, era igual a 1. Soma das probabilidades igual a 1. Aqui também vai ser, mas é escrita de outra forma. Né? Quando eu falo que a área total sobre o gráfico é igual a 1, e eu sei que a área é calculada dessa forma, eu estou dizendo que a soma total abaixo da curva é igual a 1. E o que é a soma quando a gente trabalha com a variável contínua, com continuidade? A soma nada mais é do que a integral. Então, nós estamos interessados em calcular integrais. Em outras palavras, a integral de f de x dx é igual a 1. Para todo x, de menos infinito a mais infinito. Isso é uma definição da propriedade, da segunda propriedade da função de densidade de probabilidade. Então, se o cálculo de qualquer área abaixo da curva é uma integral, e de toda a área é igual a 1, qualquer áreazinha entre A e B vai ser exatamente a integral de A a B de f de x dx. Então, esse vai ser o cálculo de qualquer probabilidade. Claro, se a sua função for uma função que faça com que abaixo da curva apareça uma figura geométrica cuja área é conhecida, então você vai lá e calcula a área da figura geométrica. É o que nós vamos ver aqui com relação aos próximos exemplos. Mas antes de falar sobre os exemplos, também tem o último elemento que é observado, que é a função de distribuição acumulada. Fizemos isso também na variável discreta. A gente acabou encontrando uma função que era um degrauzinho, uma escadinha subindo, assim. Né? Aqui ela vai ser uma função contínua, mas ela vai ter o mesmo objetivo. Ela começa com 0 e termina com 1, porque eu vou acumulando probabilidade ao longo do eixo x. E se eu vou acumulando probabilidades, eu começo com a probabilidade 0, e o máximo que eu tenho de acumulado de probabilidades tem que ser 1. Então, vai ser uma função que vai começar do 0, ela vai ter um determinado comportamento, depois ela vai terminar em 1. O formato dessa função aproximado é esse daqui, onde ela começa com f de x igual a 0, né, o y igual a 0, constante, e ela termina com y igual a 1 constante. Certo? É como mostra aqui essa propriedade. Certo? E mais, entre esse ponto e esse aqui, ela vai ter uma função que vai determinar o comportamento dela. E essa função ela é determinada pela função de densidade. Então, a partir da função de densidade, você obtém a função de distribuição acumulada. E como que você calcula a função de distribuição acumulada a partir da função de densidade? Da seguinte forma:
f de x maiúsculo, que é a função de distribuição acumulada, ela é o cálculo da probabilidade de x ser menor ou igual a x, acumulado, que é a integral de menos infinito a x. Então, o cálculo de uma integral da função. Tá? Já está adiantando aqui também, vale como resumo, o cálculo da esperança da variância de variáveis contínuas. É bom quando a gente fizer um exemplo, já pega tudo. Né? Então, o cálculo da esperança e da variância é o mesmo. Só que, agora, eu tenho o seguinte. Lembra como é que a gente calculava a esperança de uma variável discreta? Eu tinha uma função, a distribuição de probabilidades. Valores de x, probabilidade de cada valor. Era a soma dos produtos desses valores. Agora, a minha soma é uma integral. Então, agora eu vou ter que calcular a esperança como uma integral de x, f de x, dx. Essa vai ser minha esperança. A integral de menos infinito a mais infinito, tá? Eu não coloquei os limites aqui, também não sei se agora... Enfim. É de menos infinito a mais infinito, deixa eu... Agora vai. Grau de menos infinito a mais infinito, de x é f de x dx. Então, quando você faz essa integral, você está calculando toda a área de menos infinito a mais infinito se você não tivesse esse x aqui. Com esse x, você basicamente está calculando a esperança. Né? Ah, tá. E a variância? Bom, a variância ela é calculada da mesma forma como foi calculada a variável discreta. Esperança de x quadrado menos esperança ao quadrado de x. O que a gente precisa agora é saber como calcula a esperança de x quadrado, porque a esperança de x a gente sabe calcular e aí depois é só elevar ao quadrado. Mas como é que eu calculo a esperança de x quadrado? A esperança de x quadrado é da mesma forma que você pode imaginar o cálculo da esperança de x quadrado na variável discreta, ela é diminuição de menos infinito a mais infinito também, tá? Estou evitando a fadiga, mas a ideia é a mesma. É a integral de x2 f de x dx. Dependendo de f de x, calcular a esperança de x quadrado pode fazer com que você dependa de usar algumas técnicas de integração, como, por exemplo, a integral por partes, né? Onde você precisa separar a sua integral em duas funções e resolver as funções, e enfim, nada além do que você já conhece. Tá? Então, perfeito, eu já tenho como calcular a esperança e a variância de x. Tá? Essa aqui é a ideia. Está aqui, esperança de x, integral de menos infinito a mais infinito de x dx. Né? A variância, por definição, tá? Mas essa definição leva àqueles cálculos, como eu mostrei para vocês. Certo? E aqui algumas propriedades da esperança e da variância. Um exemplo que está sendo colocado aqui é da distribuição uniforme. Né? Como eu quero falar da distribuição uniforme depois, então eu não vou tratar desse exemplo agora, porque ele vai ser exatamente o exemplo da distribuição uniforme, mas eu queria definir a distribuição uniforme primeiro. Vamos pegar um exemplo mais simples, que é um exemplo que está aqui na lista,
Tá? Para a gente pensar em fazer um exercíciozinho. Tá? Vamos supor, tá certo, que a primeira questão, certo? Eu tenho essa variável daqui, ela é k 2x menos x quadrado se x estiver entre 0 e 1, e 0, caso contrário, determine o valor de k. Depois calcula esperança, variância e uma determinada probabilidade. Essa questão é boa para a gente entender variável discreta, contínua. Primeiramente, essa minha f, tá, é a FDP. Está escrito aqui, ó, FDP, função de densidade. Ela tem que obedecer duas propriedades. A primeira é que ela sempre vai ser maior ou igual a zero, e a segunda é que a integral, ou a área abaixo da curva definida por ela, tem que ser igual a 1. Se está entre 0 e 1, quem é essa... O que é que acontece com f de x para qualquer valor entre 0 e 1 que eu assuma aqui no lugar de x? Independente do valor de k, certo? Qualquer valor de x que eu substitua aqui, entre 0 e 1, porque vão ser valores fracionários, certo? E sendo valores fracionados entre 0 e 1, qualquer número é menor do que... qualquer número ao quadrado é menor do que ele, certo? 0,1 é menor do que 0,1 ao quadrado, 0,5 é menor do que 0, não, ao contrário. 0,1 ao quadrado é menor que 0,1. Ou seja, esse valor aqui vai ser sempre maior que esse. Então, eu estou subtraindo sempre o maior do menor. Então, esse valor vai ser sempre positivo. Então, f de x estará sempre assumindo valores positivos. Agora, como é que eu determino k? Com a outra propriedade. Qual é a outra propriedade? A integral dessa função aqui, tá certo? Tem que ser igual a 1. E quem é essa integral? Agora sim, nós vamos fazer aqui. Tá? Integral. A função ser igual a 1. Os limites de integração agora são necessários, tá? Os limites de 0 a 1, né? Limite 0 a 1. Então, essa integral aqui tem que ser igual a 1. Ok. Essa integral do exercício. Tá aqui. K 2x menos x2, se x está entre 0 e 1. E 0 nos outros casos. Qual é o comportamento dessa função, primeiramente, também, né? Eu tenho essa função aqui. Qual é o comportamento dela? Ora, o comportamento dessa função, tá? O comportamento dessa função do exercício é esse aqui, tá? Aqui é 0. Vamos marcar um ponto aqui. Aqui é 1. A função diz, se estiver entre 0 e 1, ela recebe essa função aqui. Essa função é a função de segundo grau, que é uma parábola, e como o termo do x quadrado está negativo, ela tem concavidade para baixo. É um comportamento de uma parábola com concavidade para baixo. E 0, caso contrário. Ou seja, necessariamente a função recebe uma função constante igual a 0 quando ela está antes de 0 e depois de 1, mas quando ela está entre 0 e 1, ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Ela tem esse comportamento, certo? Claro que eu só vou contar esse pedaço daqui, da parábola. Eu não vou contar essa parte de baixo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o comportamento dela passa por isso aqui. Voltando ao exercício, o que é que eu tenho aqui? Necessariamente a função quando x é 0, quando x é 1, tá certo? Ela corta o eixo x. Mas, enfim, como é que eu calculo essa integral aqui? Né? Eu quero saber qual é o valor de k.
Então, basta calcular essa integral. O k, ele pode sair da integral, tá certo? O cálculo dessa integral, qual é o cálculo da integral? É uma função polinomial, né? Então eu posso separar as parcelas e calcular separadamente. Qual é a integral de 2x? A integral de 2x é x quadrado. Qual é a integral de x quadrado? A integral de x quadrado é x3 sobre 3. Claro, isso tudo variando de 0 a 1. E isso tudo tem que ser igual a 1. Isso tudo tem que ser igual a 1. Aí, bom, resolve isso aqui. Quando o x for igual a 0, a gente já sabe que for substituir aqui vai dar 0. Então, pega só quando x for igual a 1. Então, quando x for igual a 1, eu terei k, tá aqui, 1 ao quadrado é igual a 1, menos 1 ao cubo também é igual a 1, sobre 3. Então, isso aqui é igual a 1. Agora, eu posso fazer uma continha, né? Quem é 1 menos 1 terço? 1 menos 1 terço é igual a 2 terços. É o complementar de 1 terço, né? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é k vezes 2 terços, que é equivalente a 3. E isso é igual a 1. Agora eu já sei qual é o valor de k, né? Qual é o valor de k? Isso é igual a meios. Apenas trocando k por 3 meios, isso vai dar igual a 1. Então, eu achei o valor de k. K é igual a 3 meios, que é o que nós temos aqui como resposta. Eu encontrei k igual a 3,5 porque eu considerei que f de x era uma f de p, e eu fui lá nas propriedades de f de p para que eu percebesse que pelas propriedades, a integral daquela função naquele intervalo tinha que ser igual a 1. Com isso, eu consegui formar essa resposta. Agora, com essa resposta, eu posso calcular a esperança e variância. Por quê? Porque com essa resposta, eu já tenho que a minha função agora ela é 3 meios de 2x menos x quadrado. Ou seja, f de x vai ser igual. Quando eu coloco k igual a 3 meios, né, isso vai ser igual a 3x menos menos x2 sobre 2. Concordam? O casinho é 2 terços, 3 meios, né? Aí fica só 3x. E vem aqui no x2 e multiplica 3 meios. 3x sobre 2. Isso quando o x estiver entre 0 e 1. Ok? Tranquilo. Então tá. Então, essa é a nossa função. Então, o que é que a gente está querendo calcular? Esperança. Como é que eu calculo a esperança? Eu faço a integral de 0 a 1, que é o limite que nós estamos trabalhando, 0 a 1, de x que multiplica essa função daqui. Então, eu quero calcular essa integral aqui. Olha que legal. Basta substituir aqui. Na verdade, estou interessado em calcular, para calcular a esperança. X vezes 3x, que vai dar 3x quadrado,
menos x vezes 3x² sobre 2, que vai dar 3x ao cubo. Tá? Perfeito. Eu sei calcular essa integral? Sei. Mais uma vez, é uma função polinomial. Então, basta que eu resolva as integrais separadas. Qual é a integral de 3x ao quadrado? Né? A integral de 3x ao quadrado. Qual é a integral de x quadrado? x3 sobre 3. Então, na verdade, isso aqui vai dar x3. A integral de 3x3 sobre 2. Bom, a integral de x3 é x4 sobre 4. Então, isso aqui vai dar 3x4 sobre 8. 2 aqui. Isso tudo variando 0 a 1. Agora, eu penso novamente. Se eu substituir por 0, o x, quando for 0, vai dar 0. Né? Vai dar 0 aqui e 0 ali. Então, basta eu substituir por 1. Então, substituindo por 1, dá até para continuar aqui, não dá não? Substituindo por 1, eu ficarei com 1 ao cubo, que é 1, menos 1 à quarta, que é 1, 3 oitavos. 1 menos 3 oitavos. E 1 menos 3 oitavos, 1 é igual a 8 oitavos, então isso aqui é igual a 5 oitavos. Então, a esperança de x é igual a 5 oitavos, está aqui o resultado. E foi o cálculo dessa integralzinha daqui. Eu vou deixar para vocês refletirem sobre o cálculo da variância, para a gente poder dar prosseguimento ao resumo. Isso é um resumo. Tá? Tem resolução esses exercícios todos, então tem resolução também na aula que foi dada anteriormente, com o cálculo da variância. Né? Lembrando que, para fazer o cálculo da variância, você precisa calcular a esperança de x², que é o mesmo que calcular a esperança de x, só que trocando x por x². Né? O que vai acontecer é que aqui você vai ficar com 3x ao cubo, e aqui vai ficar com 3x à quarta sobre 2. E calcular essa integral. O que você encontrar é a esperança de x². Você já tem esperança de x, e você vai ter esperança de x². O cálculo da variância vai ser esperança do x² menos o quadrado da esperança de x. Então, fazendo isso, você encontra a variância. Fica aí como exercício para vocês. Ok. Próximo passo é calcular essa probabilidade aqui, ó, 0 a meio. Probabilidade de 0 a meio. Uma probabilidade Opa, 1 meio. Era meio. Lembrando um detalhe, tá? Que isso está sendo explicado no material didático, é que para variável contínua, tanto faz você colocar menor ou menor ou igual. Tá? Vai dar no mesmo. Porque você não tem a probabilidade pontual. Se você não tem probabilidade pontual, não faz diferença colocar menor ou menor ou igual, como faz diferença na discreta. Tá bom? Isso está sendo explicado direitinho no material, vocês vão ver. Então, vamos calcular essa probabilidade aqui de 0 ao meio. Bom, isso aqui vai ter que ser a integral, naturalmente. Integral. Zero ao meio. Quem? De f de x. E quem é f de x? Olha f de x aqui, ó. É essa função aqui. Já substituindo aquele valorzinho que a gente encontrou de k. F de x dx. Essa função ela só é válida entre 0 e 1. Mas de 0 a 1 meio está entre 0 e 1. Então ela está valendo. Perfeito. Vamos calcular essa integral? A integral é 3x, 3, 2 sobre 2.
A integral de 3x2 sobre 2. 3 sobre 3 vezes 2, que é 6. X vai ser x2 sobre 2, está aqui. E x2 vai ser x3 sobre 3, está aqui. E aí já, resumindo que o que eu fiz aqui, eu já calculei a integral. Se eu já calculei a integral, preciso dos limites, que são 0. Essa integral é essa aqui. Mesma história, quando x for 0, aqui vai ser 0, porque quando substituir por um 0 aqui, isso vai dar 0. Então, pensa só em substituir por um meio. Substituindo por um meio, o que vai acontecer? Eu terei o seguinte, 3 meios de x ao quadrado, mas x é um meio, e o meio ao quadrado é um quarto. Fica 3 meios vezes um quarto. 3 meios vezes um quarto vai dar oitavos. Mesmo raciocínio. 3 sextos x ao cubo, com x igual a 1 meio. Eu posso simplificar esse 3 sobre 6, isso aqui é 1 meio, não é? Então, eu já posso fazer isso aqui, ó. Tá? Simplifiquei x3 sobre 2. Tá? Então, continuando. Quando x for 1 meio, x ao cubo vai dar 1 oitavo. Então, isso aqui vai ser 1 oitavo sobre 2, 16 avos. Né? Para fazer essa continha aqui, vamos fazer o seguinte, multiplica isso aqui por 2, que vai dar 16. Isso aqui por 2, que vai dar 6. Né? 6, 16. Então, a conta fica fácil quando o denominador é o mesmo. Então, isso aqui vai dar 5, 16 avos. Então, calculada a probabilidade de x estar entre 0 e 1 meio, que é x, que é 5, 16 avos, como consta aqui no gabarito. Certo? E assim vale para todas essas probabilidades, sendo que algumas vão ser como áreas abaixo de uma determinada curva. Como a gente pode ver aqui no material, por exemplo, essa função aqui, a conhecida função triangular, né? Ela é uma função que, claro que você percebe que é um triângulo e você sabe calcular a área de um triângulo, né? Como, por exemplo, como é que eu verifico que isso é uma FDP? Primeiro que eu vejo que a curva está acima do eixo X, do zero do eixo Y, então todo valor é positivo aqui. E segundo que eu sei calcular a área desse triângulo, que seria a integral, né, de f de x abaixo dessa curva. Qual é a área disso aqui? Base vezes altura sobre 2. Base 4. Altura, eu tenho que definir, que maravilha, h. Sobre 2, eu terei que é 4 vezes h sobre 2, então terei h sobre 2. Perdão, 2h. Então, a área é igual a 2h. Como eu sei que essa área tem que ser igual a 1, h tem que ser igual a meio. E 2 vezes o meio igual a 1. Então, essa que é a história que é encontrada aqui. H é igual a 1 meio. O cálculo da esperança. Né? Não, o cálculo dessa probabilidade aqui, de 1 a 3. Como eu sei que isso aqui é uma função, se eu colocar aqui 1 e 3 aqui, o desenho que vai acontecer, deixa eu ver se aparece aqui embaixo com o desenho. Olha aqui. É essa casinha daqui. Eu sei calcular a área abaixo dessa casinha, que vai ser a minha probabilidade de 1 a 3. Aqui é 1 e aqui é o 3 que não apareceu. Né? Isso daqui, na verdade, se eu fechar aqui o 2, são dois trapézios, um de 1 a 2 e o 2 a 3, inclusive dois trapézios com a mesma área, né? Simetria. Se eu souber o cálculo da área de um trapézio, eu consigo resolver. E eu sei o cálculo da área do trapézio.
Se eu definir a área do trapézio, eu tenho a base maior, a base menor, a altura, e eu sei que a, a área do trapézio é dada pela soma das bases vezes a altura sobre 2. Então, eu consigo calcular. Tá? Tem outros exemplos mais simples também. Mas vamos lá. A distribuição uniforme, que é a distribuição colocada aqui, aquele primeiro exemplo, tá? Para a gente fechar esse capítulo 14. Sabendo já como calcula uma probabilidade, dada a função, sabendo já como calcula a esperança e a variância, nós temos o seguinte: voltando lá para a variável discreta, onde nós temos distribuições de probabilidades também, cada distribuição tinha uma função de probabilidade. Era a função que te mostrava como você calcular todas as probabilidades possíveis. E também calculava a esperança e a variância. E a função de distribuição acumulada. Não vai ser diferente aqui. O que a gente pode ter aqui com relação à distribuição uniforme é o seguinte: primeiro, que existe uma nomenclatura. Né? Uma variável aleatória x tem uma distribuição uniforme. Eu vou colocar a anotação. Essa é a anotação. X é uma variável aleatória contínua que tem uma distribuição uniforme no intervalo entre A e B. Eu posso colocar U ou escrever o nome uniforme. Tá? Mas aqui a ideia é a seguinte: toda a distribuição, quando a gente coloca ela ali sendo lida dessa forma, ela tem parâmetros. E aqui não é diferente. Só que agora, quem são meus parâmetros? A e B. Isso quer dizer que, se eu souber quem é A e B, eu sei todas as probabilidades e eu sei também a esperança e a variância. Então, o que eu preciso saber são meus parâmetros, A e B. Então, vamos lá. Como que eu consigo obter A e B, ou se ele já é dado? Né? Então, a distribuição uniforme, tá? Tá aqui, ó, x, com variável contínua com distribuição uniforme, no intervalo entre A e B. Colocando aqui um intervalo finito. Vamos fazer desenho. Vamos lá para o Jamboard, que o Jamboard gosta de fazer desenhos. Né? Tá aqui o desenho da distribuição uniforme, tá? Tá aqui o A. Tá aqui o B. A minha distribuição uniforme, ela é uma distribuição, é uma função constante entre A e B. Ela é uma função constante, por isso que aqui tem um casinho. Tá? Ela é constante. Você sabe que a função constante é paralela ao eixo x. Né? Claro, o nome uniforme vem de uniformidade. Então, essa constância é que traz a uniformidade. E ela é zero fora desse intervalo. Então, é por isso que a função, tá certo? Ela assume uma função constante igual a k entre a e b. Eu queria mostrar ela escrita de outra forma, mas já tem a resposta ali. Eu não queria mostrar a resposta. Tá? Enfim, é aquela mesma coisa daquela questão, né? Como é que eu calculo, como é que eu encontro esse A? Esse K, aliás, né? Como eu encontro esse valor de K? Para saber quem é essa função, né? Para saber se f de x é igual a K, né? Se f de x
igual a K, no intervalo entre A e B, está aqui, ó. Quem é esse K? Bom, como ele está aqui em cima, a função assume valores aqui em cima, ela é sempre maior ou igual a zero. Então, não tem que me preocupar com isso. Agora, vamos preocupar com essa área daqui. Essa área tem que ser igual a 1. E que área é essa? Agora é fácil. Isso aqui é um retângulo, né? Você calcula a área do retângulo. E eu quero que a área desse retângulo seja igual a 1. Perfeito. Qual é a área do retângulo? Base vezes a altura. O que me leva a crer que quem é a base? B menos A. Quem é a altura? K. Isso tem que ser igual a 1. Né? A base, B menos A. E a altura é K. Consequentemente, K tem que ser igual a 1 sobre B menos A. Então, a minha função f de x é B menos A, é 1 sobre B menos A nesse intervalo. Então, é isso que está mostrando aqui, onde eu queria justamente mostrar, que se uma variável aleatória tem distribuição uniforme no intervalo entre A e B, sua função de densidade é 1 sobre B menos A quando x está entre A e B. E zero nos outros casos. Ótimo. Perfeito. Né? Eu consigo encontrar a distribuição acumulada, que já que ele está colocando aqui, função de distribuição acumulada, consigo. A distribuição acumulada, eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu tenho um determinado ponto x aqui, e esse x, imagine que ele vai sair de A e vai até B. Então, ele vai andando, ele sai de A e anda até B. Quando ele está em A, eu não tenho nenhuma, essa região aqui é a areazinha que eu estou interessado. Que região é essa? Que área é essa? É justamente a probabilidade de x menor ou menor ou igual a esse x. X variável aleatória, x valor. Esse xzinho. Tá? E quanto vai ser isso? Bom, ele vai sair de A até B. Esse valor aqui, ele vai sempre representar essa área achurada. Qualquer cálculo de probabilidade é uma área, no caso da variável contínua. Só que essa área, ela é pequenininha aqui e vai aumentando. De quanto a quanto ela vai? Bom, quando x é igual a A, qual é a área entre A e x? Não existe área entre A e x, é zero. Então, a probabilidade é zero. Tá? Então, a f maiúsculo, que é essa função de probabilidade, no ponto A é igual a zero. E aí x vai andando. X vai andando, essa área vai aumentando. Imagina o que acontece quando x estiver aqui. Vou estar com essa área toda aqui, né? De A até x. Então, eu estou sempre variando de A até x e a área está sempre aumentando. De modo que, o que é que acontece quando eu chego em B? Quando eu chego em B, eu tenho toda a área abaixo da curva, que no caso é uma reta. E a gente viu que a área toda é igual a 1. Eu tenho toda a área, logo, a função de distribuição acumulada no ponto B é igual a 1. Porque eu acumulei todas as... Quando x maiúsculo, x minúsculo é igual a B, eu vou assumir toda a área aqui abaixo da curva, e eu vou ter f de b igual a 1. Que é, bom, quem é f de A? F de A é a probabilidade de x menor ou menor ou igual a A. Quem é f de B? F de B é a probabilidade de x menor ou menor ou igual a B. Menor ou igual, porque a minha tecla não consegue nessa função aqui. Só no Word consigo. Menor ou igual a B.
Então, eu estou acumulando pontos que variam de A a B, onde F vai de 0 a 1. E aqui dentro, para qualquer ponto aqui, para qualquer ponto é essa área daqui, a probabilidade. E quem é essa área? Base vezes a altura. Mas quem é base vezes a altura? Entre A e B, entre A e B, quem é a minha função de probabilidade? Quem é f de x? É a área, dependendo do ponto x. Mas dependendo de onde ele estiver, qual vai ser a área? Base vezes a altura. Qual é a base? Sempre vai ser x menos a, que é o ponto x, onde ele estiver, menos o a, que é o inicial. Vezes, né, vezes a altura, que é k. E a gente já viu que k é 1 sobre b menos a. Por isso que vai ficar sobre b menos a. Então, f de x entre a e b é x menos a sobre b menos a. O que nos leva a esse formato daqui. Se x for menor que a função assume o valor zero. Tá? Qualquer valor antes de a é zero. Se x for maior que b, ele é 1. Qualquer valor acima de b vai acumular 1, porque se já chegou em b acumulando 1, qualquer valor que eu passe de b, eu continuarei acumulando 1, porque eu já acumulei 1 e 1 é a probabilidade máxima. E entre a e b, ele vai receber essa função, x menos a sobre b menos a, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? X menos a sobre b menos a. Olha que legal. Isso é uma função linear, né? A potência de x é 1 e o sinal de x é positivo, é linear crescente. Então, x menos a sobre b menos a é linear crescente. Está aqui. Pá. Mentira. E, claro, continuará sendo positiva porque b é maior do que a. Eu estou assumindo, naturalmente, que b é maior que a, então isso aqui é positivo. O que é que acontece quando x é igual a A? Aqui é A menos A sobre B menos A. E A menos A é zero. Por isso que a conexão, a ligação do ponto A aqui, tá certo? É que quando x é igual a A, a função também é zero. E quando x é igual a B, a função, substituindo x por B aqui, eu fico com B menos A sobre B menos A, que é 1. A função também é 1. Então, essas funções que já foram calculadas aqui, tá? Elas são refletidas nessa fórmula. E por isso que a gente tem esse gráfico. Entre A e B, a função é essa linha, essa reta, função linear, x. Antes de A é zero, depois de B é 1. Né? Foi o que foi colocado naquela, função, naquela definição de função de distribuição acumulada. Ela tem esse comportamento, e entre A e B ela vai ter o comportamento da minha função. No caso da distribuição uniforme, vai ser essa reta daqui, de A até B. Tá? Esperança e variância. Né? Aqui o material já te dá esse resumo, a esperança é A mais B sobre 2, mas não é difícil de ver porque é a média de uma função linear entre A e B. Uma função linear não, uma função constante, né? Então, qual seria a média entre A e B? Exatamente A mais B sobre 2. Tá? Então, a esperança é A mais B sobre 2. E a variância? Bom, aí você precisaria calcular a esperança de x quadrada, esperança de x, esperança de x quadrado, precisaria calcular integrais, tá? Mas é uma integral de uma função simples, que é uma função constante. A função de densidade, 1 sobre b menos a, é uma função constante, tá? Então, calcular a integral da função constante é fácil. E você multiplicar por x é fácil, mais fácil ainda, porque você põe a constante para fora da integral, calcula a integral do x, x2, x3, que você precisar. Tá? Esse negócio machuca. Caramba. Não sei como é que a rapaziada usa isso. Ou passa horas e horas com isso no ouvido. Enfim. Bom,
Então, nós temos a esperança e a variância, tá? Para uma variável aleatória com distribuição uniforme, a esperança é A mais B sobre 2, e a variância B menos A ao quadrado sobre 12. E aí estão os cálculos necessários. Então, resumindo o resumo dessa aula, né, resumo da aula resumida, certo? Eu tenho a variável aleatória contínua, ela necessariamente tem uma função de densidade, e essa função ela obedece às propriedades de ser maior ou igual a zero e a área abaixo da curva ser igual a 1. A gente já viu que essa área é calculada por integral, e, na verdade, qualquer cálculo de probabilidade é o cálculo de uma área abaixo de uma curva, para variável contínua, e aí você tem sempre o cálculo de probabilidades como integral. A distribuição acumulada é a probabilidade de x menor ou igual a x. A distribuição uniforme é 1 sobre b menos a, função de densidade. A esperança, A mais B sobre 2. Variância, B menos A ao quadrado sobre 2. Com isso, bom, aí tem os exercícios, inclusive alguns exercícios parecidos com os exercícios da lista, só que esses exercícios do capítulo 14 eles são mais simplificados, porque eles não trazem função quadrática, trazem funções lineares, né, para que você tente fazer sem o uso da integral, né, mas isso não quer dizer que fazer o cálculo com integral seja difícil, que nós já acabamos de fazer uns, vocês viram que não é, tá certo? E todos os exercícios vêm com resolução. Então, tem as soluções aqui, tá certo? Que você pode acompanhar e tirar suas dúvidas se for necessário, mas conseguir resolver esses exercícios referente a essa aula de número 14. Né? Vocês também têm a lista. Opa, agora sim, a lista, com exercícios tão parecidos quanto. Né? Eu só vou fazer uma ressalva aqui, certo? Com relação à distribuição exponencial, que é um material que está separado. Vou colocar ele aqui. Distribuição variável contínua, né? Essa aula da distribuição exponencial. Eu vou avaliar a necessidade de a gente trabalhar a distribuição exponencial nesse momento. Tá? Em princípio, a gente não precisa. Tá? E, consequentemente, na lista de exercícios, na lista 6, algumas questões que envolvem distribuição exponencial não serão necessárias. Né? Ah, mas, professor, como é que eu sei? Está escrito aqui, ó, distribuição exponencial. Tá? Ou então, aparece esse Ezinho aqui. Esse Ezinho fala que é uma distribuição exponencial. Então, em se tratando de distribuição exponencial, elas não são necessárias. Tá? Outra coisa que acontece também aqui nessa lista é que, ok, essa é outra distribuição exponencial, tá bom? É que essa distribuição uniforme aqui tem um erro, depois o gabarito está copiado da questão anterior, o gabarito está errado, a média inclusive é zero, que é a esperança de x, que né, é fácil saber. Né? Mas a partir da questão 17, deixa eu ver se é isso. Acho que é. A partir da questão 17, essa lista trabalha com variáveis com distribuição normal. E a distribuição normal são as aulas 15 e 16. Essas a gente vai ver apenas nas próximas 2 semanas. Então, como não foi tratada ainda a distribuição normal, 17, se vocês forem a lista, desconsiderem nesse primeiro momento. Tá bom? E a gente vai. Pensem apenas nas questões até 16, incluindo as questões que fala que é exponencial
ou que aparece esse Ezinho aqui de distribuição exponencial, que eu estou avaliando ainda a necessidade dela ser trabalhada, tá bom? Então, essa aula daqui, 14, é da distribuição exponencial, ela é uma aula separada. Vou avaliar a necessidade. E vou liberar para vocês já a distribuição normal, para que vocês possam, se tiverem tempo disponível para isso, né, poderem já darem uma lida nesse material, ou, bom, eu sugiro que vão fazer exercícios da variável contínua, porque a distribuição normal, ela é um tipo de distribuição de variável aleatória contínua, eu diria que é uma distribuição especial, né? Mas é interessante que você conheça os conceitos iniciais, esses que a gente acabou de ver, certo? E que eles estejam fixados na mente para que você possa trabalhar a distribuição normal, tá? Ela tem um aspecto diferenciado, e esse aspecto a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então é isso. Fizemos a aula 14 hoje, né? Resumida, porque ela já tem, essa aula 14 ela já existe, né, em formato de videoaula, certo? Ela está aqui, ó, aula 14, certo? Agora vocês vão ter uma revisão, e vocês têm a lista de exercícios, e no final a gente vai trabalhar, certo? Fazendo resumos de conteúdo e também dos exercícios, certo? Então é isso. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.